Olá, quarto ano, tudo bem? Vamos começar a nossa aulinha de hoje. Hoje a nossa aula é de geografia. Podem abrir, por gentileza, os cadernos na parte de geografia, página 219, tá bom? Coloquem lá em cima na data, dia 20 de 5 de 2020, tá bom? Vamos sempre nos acostumar a colocarmos as datas, né? Para que nosso caderno fique bem organizado, isso é muito importante. Bom, verifiquem se vocês têm lápis, borracha. E vamos começar, então, a hora do texto. Veja só, tem literatura na geografia. Leia a seguir outro trecho do livro indicado na página anterior, sobre a vida nas aldeias indígenas Pataxós e a sua relação com a natureza. Então, nós vamos conhecer um pouquinho como é a vida desses indígenas Pataxós, ok? Minha vida na aldeia. Na aldeia Pataxó, nós levantamos bem cedinho. As crianças, quando são 4h30, já levantam para comer banana assada, peixe e mandioca. Antigamente, às 3h30, já tinha fogo aceso. Fazíamos giral em cima onde dormíamos e fogo embaixo. Quando não dormíamos em giral, era em esteiras na beira do fogo. Depois de comer, as crianças vão para a escola e os pais para a roça, capinar nas culturas e assim continuar trabalhando. O artesanato é o nosso meio de sustento. A terra é acidentada, com muitos morros, difícil de trabalhar. E a gente planta mandioca porque a gente gosta. E fazemos o cauim que guardamos num pote para bebermos nos rituais sagrados. E ele serve como remédio. Se o xixi estiver amarelo, o cauim o clareia. Faz o índio ficar mais leve, mais potente, com mais energia. À noite, na beira da fogueira, em suas casas, os pais contam histórias para as crianças. Elas podem fazer o que quiserem e é difícil dar uma cipoada nelas. Os homens pegam os trabalhos mais pesados. Pegam lenha na roça, capinam, ajudam as mulheres na cozinha, pegam as crianças, lavam roupa, varrem a casa, conversam mais com os meninos. E as meninas conversam mais com as mulheres. As mulheres trabalham na roça e as crianças também ajudam os pais, mas em trabalhos maneiros, como aprender a colher e semear o milho. A mulher também fia o tucum, que dá fibra forte para fazer colar e rede. A mulher não faz lança, isso é coisa de homem. Então veja só, pessoal, que interessante, né? A vida desses indígenas. Então, o que eu gostaria que vocês fizessem agora? Ó, peguem o marca-texto de vocês e vamos marcar aí alguma parte pessoal, tá bom? Vocês vão escolher aí uma parte do texto que vocês leram junto com a Pro e acharam interessante. Fala, Pro, essa parte eu gostei, achei tão legal. Então, pode pegar o marca-texto de vocês e grifarem uma parte que vocês gostaram, tá bom? Eu vou grifar a minha parte que eu gostei. Olha só, quer ver? Eu gostei dessa parte aqui, ó. À noite, na beira da fogueira, em suas casas, os pais contam histórias para as crianças. Essa é a parte que a Procil gostou. Eu adoro ouvir uma história, ainda mais contada pelo papai ou pela mamãe. Né? Uma delícia. Pensou que gostoso? Então, eu gostei dessa. Agora, você escolhe a sua e faz igual a Procil fez, tá bom? Grifa aí bem bonitinho com o seu marca-texto. Deu certinho? Já escolheu também? Perfeito. Na próxima atividade, nós temos o diálogo com o texto. Veja só. Hoje em dia, os pataxós moram também no estado de Minas Gerais, mas há um maior número de aldeias pataxós no sul do estado da Bahia, onde viveram os seus ancestrais. Então, essa informação, o exercício já começa, né, nos dando uma informação, dizendo que nós temos os indígenas, então, localizados aí em Minas Gerais e na Bahia. Então, vamos agora localizar esses dois estados. Onde está a Bahia e Minas Gerais? Vamos procurar aqui no mapa do Brasil? Quem já encontrou? Muito bem, olha só. Aqui nós temos a Bahia e aqui nós temos Minas Gerais, certinho? O que nós vamos ter que fazer agora que nós já encontramos a localização desses dois estados? Nós vamos pintar de vermelho o estado dos ancestrais dos povos pataxós e de amarelo o estado onde se localizam atualmente 7 aldeias de índios pataxós. Então, veja só como vai ficar. Nós vamos pintar de amarelo Minas Gerais
e a Bahia de vermelho, tá bom? Caprichem aí na pintura, pintem bem bonitinho, porque a Pro pintou com um pincelzinho aqui, que é da internet, né? Que é do computador, então não fica tão bem pintadinho, tá? Mas você aí no seu caderno, ó, capricha, certo? No exercício 2, pessoal, enquanto vocês estão pintando, o exercício 2 já fizemos, é aquele que a gente começou quando eu disse para vocês lerem uma informação que vocês gostaram do texto e sublinharam lá com marca-texto, tá bom? Então, nós já fizemos o 2 juntinhos também. Para quem já pintou, então, o mapa, né, o estado da Bahia e de Minas Gerais, vai me acompanhar indo para o exercício 3. Qual é a relação que a tribo dos Pataxós tem com a floresta ainda hoje? Será que é a mesma mantida pelos seus ancestrais? Então, nós vamos colocar o seguinte, que sim, tá? Eles, na medida do possível, tentam preservar a sua cultura. Claro que algumas coisas são diferentes, não dá para ser exatamente como era há muitos e muitos anos atrás, mas parte da cultura ainda é preservada, tá bom? Então, podem colocar sim, vírgula, eles tentam preservar sua cultura. Essa atividade, amores, como a gente está fazendo junto, então já pode ir colocando certinho de caneta verde, porque você sabe que já estamos corrigindo, né? E que está certo. Aí na hora de estudar você não terá dúvida que você já corrigiu e que está ok, tá bom? Então pode pôr o certinho aí de caneta verde, capricha e vai copiando todas as orientações, tá bom? Então veja só, já fez o mapa, vem aqui, ó, põe certinho. Já escreveu aqui a resposta, certinho. Belezinha? Ok. Na próxima atividade, nós vamos agora escolhermos alguma coisa que a gente leu lá no texto, algum costume do índio Pataxó que é diferente do seu. E você vai fazer um lindo desenho aqui desse costume. Veja o que está dizendo, ó. Represente por meio de um desenho um costume do índio Pataxó que você considera diferente em relação aos seus. Então, por exemplo, se eu fosse desenhar, eu iria desenhar o costume que eles têm no café da manhã. No texto está me contando que eles acordam e eles comem peixe, mandioca e banana assada. Eu não como isso no café da manhã. Eu como pãozinho, eu como leite, café. Então, eu iria desenhar aí, ó, os índios pataxós tomando o seu café da manhã, né, com peixe, mandioca e com a banana assada. É um costume diferente do meu. Será que é diferente do seu também? Né? Outra coisa, os meus pais, quando eu era pequenininha, igual vocês, eles saíam para trabalhar, mas eles não iam para a roça. Então, é um costume diferente do meu também, tá? E eu não ajudo os meus pais na roça. Então, você vai verificar, mas é um costume só. Vê qual você quer representar aí por meio do desenho, tá bom? Desenha com capricho, pinta, e se quiser até aqui em cima escrever a parte que você escolheu, pode. Joia? Então, belezinha. Agora nós vamos para a próxima página, que é a 200, deixa eu ver aqui, é isso aí, é 222, tá? Coloquem também a data, bem bonitinho aí, caprichando na letra, nos números. Joia? Já colocaram? Beleza, então vamos lá. Vamos iniciar essa leitura. Ó, o trabalho e a transformação do espaço, tá bom? Em nosso país, a transformação das paisagens começou a se intensificar a partir do ano de 1500, com a chegada dos colonizadores portugueses que se depararam com novas e ricas paisagens naturais. Esses espaços eram para atender o comércio na Europa. Então, olha só, pessoal, então, as transformações começaram a acontecer, então, desde 1500, né, na época da descoberta do Brasil. Então, vamos pegar o nosso marca-texto e grifar esse pedacinho, ó. Em nosso país, a transformações das paisagens começou a se intensificar a partir de 1500. Aí você fala assim, ô Pro, mas antes desse período não tinha nenhuma transformação? Tinha. Por isso que tem a palavra aí, intensificar, ficaram com mais mudanças a partir deste ano.
De 1500, mas não que antes não houvesse mudança, que houve muito mais mudanças depois de 1500, a partir de 1500, tá bom? Continuando, a exploração das terras brasileiras provocou grandes alterações nos ambientes naturais. No lugar destes, criaram-se paisagens humanizadas, o espaço geográfico. Então, eles começaram, né, a mexer muito na natureza. Então, no lugar aí da natureza, começou a ter uma paisagem humanizada. O que é uma paisagem humanizada? É uma paisagem que foi modificada pelo homem, tá bom? Teve a interferência aí humana. Como a atividade privilegiada nesse momento histórico era o comércio, muitas vilas-cidades nasceram para servir como áreas de troca e portos, que possibilitaram a exportação dos nossos produtos. Então, nessa época, vocês podem grifar também, ó, tá? A atividade mais privilegiada nessa época era o comércio. Por quê? Porque muitas vilas começaram a nascer, as pessoas começaram a morar mais próximas, e assim elas começaram a vender os seus produtos, certo? Nascia assim a paisagem urbana da Idade Moderna, vamos grifar também, ó. Então, nasceu, então, a cidade, né, que é a zona urbana da Idade Moderna, onde tudo servia de interesse comercial. A criação de armazéns e feiras, a construção de picadas que permitiam que os produtos fossem levados até os portos. As picadas foram nossas primeiras vias de transportes, tá? E etc. Bom, continuando aí. Agora a gente vai ver um pouquinho como foi a ocupação do Nordeste com a cana-de-açúcar. Olha só, uma das formas que os portugueses criaram para obter mais lucro foi o cultivo de produtos tropicais que não existiam na Europa e que eram muito rentáveis, como a cana-de-açúcar. Em grandes propriedades, os colonizadores instalaram equipamentos como a moenda, que transformavam a cana-de-açúcar. Aí lá embaixo está explicando para vocês, ó, tem um vocabulário lá que depois a gente vai ler o que são humanizadas, o que são picadas, tá bom? Então, veja só, pessoal, a área em que ocorreu o maior desenvolvimento do produto foi na zona da Mata Nordestina, onde se estendia a paisagem da Mata Atlântica. Sua maior proximidade com Portugal facilitava o transporte e seu solo fértil ajudavam essa região. Então, a região nordestina aí, ela houve-se um destaque, né, pela questão do plantio da cana-de-açúcar. E aí embaixo, conforme eu disse, está explicando para vocês, né, o que são humanizadas, que a Pro já tinha falado, são paisagens transformadas pelo homem, picadas, eram ruas, né, como atalhos abertos na mata, com o objetivo de abrir passagem para as pessoas poderem passar com seus veículos. E o asterisco é para explicar aí o primeiro parágrafo que a gente leu, que está escrito assim: quando pronto, o açúcar era estocado no armazém, um depósito de mercadorias. Certinho? Muito bem. Na próxima página, nós vamos ver mais um pouquinho sobre o cultivo, então, da cana-de-açúcar. Veja só. Com o cultivo da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas passou a viver em grandes propriedades rurais, o que deu origem à primeira paisagem rural no Brasil colonial, tá? Então, nós temos aqui a imagem de um engenho, certo? Então, veja só. A gente vai grifar aqui, ó, que com o cultivo da cana-de-açúcar, a maioria das pessoas passou a viver em grandes propriedades rurais, tá? Que são os engenhos. Veja só na imagem, né? O que deu origem às primeiras paisagens rurais do Brasil, colonial, época de colônia, tá? Então, nós temos aqui o desenho do engenho, que era onde se fabricava o açúcar, certo? Aqui, pessoal, nós temos também a imagem que representa a casa grande, a senzala e a moenda. Tudo era direcionado para a produção de açúcar, tá bom? Então, tudo que havia dentro do engenho era para a produção de açúcar. Tinha lá a casa grande, era onde o senhor do engenho morava com a sua família. A senzala era o ambiente onde os escravos ficavam, né, para dormirem. E a moenda era para se fabricar, então, o açúcar, né? Fazer o processo aí da cana, tá bom?
Para trabalhar nos engenhos, nas minas e cidades, os colonizadores traziam negros escravizados da África. Durante 300 anos, entraram no Brasil mais de 3 milhões de negros africanos com línguas e costumes bem diversos. Essa diversidade cultural foi mantida e é conhecida até hoje. A mistura dela com a cultura europeia originou-se a cultura afro-brasileira. Entre as manifestações e os objetos culturais afro-brasileiros, nós temos o maculelé, que é a dança, maculelê, perdão, o macatu e o samba. Estes são, ao mesmo tempo, dança e música. O atabaque e a cuíca, instrumentos musicais. O traje de baiana, que é um vestuário típico. O vatapá, o acarajé e a cocada, que é um costume da culinária. São diversos os rituais, crenças e religiões da cultura afro-brasileira. No Brasil colonial, as vilas tinham funções específicas, eram zonas portuárias que serviam para a entrada de escravos e equipamentos e saída dos produtos rentáveis no comércio europeu. Funcionavam também como fortificações para impedir invasões. Aí embaixo está explicando para vocês o que são minas, né? São locais onde eram extraídos metais preciosos como o ouro e a prata. Então, para quem lembra, quem estudou com a gente ano passado, vocês estudaram que era uma cidade portuária, lembra disso? Então, aqui está dizendo, ó, que nesse período colonial, né, ela era uma cidade aí, a entrada de escravos, equipamentos, né, pelos portos, certo? Por isso que é considerada portuária. Tudo bem até aí? Continuando. Com o passar do tempo, a criação de animais que eram utilizadas no engenho e como fonte de alimento para a região canavieira deu origem a uma nova paisagem rural no Nordeste, tanto nas áreas da Caatinga, formada por vegetação de cactos devido à falta de chuvas, como nas áreas de sertão ou sertanejas, que eram as áreas mais secas que a da Caatinga. Então, Caatinga é um tipo de vegetação, tá? Então, vamos grifar a palavrinha aqui, ó, Caatinga. Como que é essa vegetação? Ela é formada por vegetação de cactos devido à falta de chuvas. Então, lá é uma região seca, tá? E nós temos também aí a relação da Caatinga com as áreas do sertão, tá? Que também são secas aí, iguais às da Caatinga. Depois nós vemos aqui embaixo, aliás, vamos ver aqui o mapa ao lado primeiro. Nesse mapa está representando aí a parte alaranjada, aonde tem aí a Caatinga, tá? Onde fica, então, esse tipo de vegetação. E aqui nós temos Recife, quando foi fundada em 1537, era o grande porto por onde chegavam os colonizadores, os equipamentos vindos da Europa e os escravos africanos. E aqui nós temos uma paisagem natural, né, mostrando a criação de animais. O controle da coroa portuguesa. A coroa portuguesa, ciente das grandes riquezas que circulavam por esses espaços urbanos e rurais, criou uma forma de controle sobre eles. Nasceu em 1549, Salvador, a primeira cidade administrativa do Brasil. Ela era comandada pelo governador-geral do Brasil, que organizava a coleta dos impostos. Então, o Brasil começou a render muito dinheiro e eles ficaram preocupados, né? Eles pensaram assim: nossa, se a gente não bolar um plano, bolar uma estratégia para que a gente não perca essa riqueza, a gente vai se dar mal. Então, eles criaram aí, ó, em 1549, podem grifar aqui, ó, nasceu em 1549, lá em Salvador, a primeira cidade administrativa, então, do Brasil, tá bom? Ela era comandada pelo esse governador-geral do Brasil, que organizava a coleta dos impostos, ou seja, ele cobrava um imposto, né? E aqui embaixo a gente vê o seguinte, que o governador-geral também tinha sob a sua responsabilidade a atuação da força militar no litoral, com o objetivo de impedir ataques estrangeiros e evitar o contrabando. Então, além de ele receber e administrar essa riqueza, ele também tinha que proteger, para que não deixasse nenhum invasor de fora entrar e pegar o que não lhe pertencia, tá bom? Aqui nós temos outra imagem de Salvador. Aqui, na verdade, a imagem é dos estados e as capitais do Brasil, tá? Na Bahia. E aqui nós vamos grifar que Salvador foi a primeira capital do Brasil, tá? Então, Salvador foi a primeira capital do Brasil. Podem grifar.
Joia? Século XVI, veja só, a cidade de Olinda teria sido fundada em 1534 e foi a antiga capital da capitania de Pernambuco. Era um grande mercado, sobretudo de escravos. Essa parte é um pouco triste da nossa história, né? A gente fala aí sobre escravidão, sobre o mercado de escravos, onde faziam as vendas como se as pessoas fossem mercadorias. Bom, vamos agora começar o diálogo com o texto, pessoal. No diálogo do texto, está escrito assim: escolha e descreva dentre as fotos que ilustram o texto lido uma que apresente características de um espaço rural, tá? Coloquem a data aqui de hoje também. Então, nós vamos observar todas essas imagens que a gente leu até agora e você vai ver qual delas representam um espaço rural, um espaço do campo. E aí você vai falar para mim qual você escolheu. Veja só, eu já coloquei a minha, a do engenho. Lembra daquela foto que a gente viu lá atrás, que tinha a casa do senhor do engenho, mostrava a moenda, a senzala onde os escravos moram? Então, lá é o engenho. E lá pertence à zona rural, né, ao campo. Já essa imagem que nós estamos vendo aí é um mercado que fazia vendas de escravos, então já era na cidade, zona urbana. Então podem colocar aí na número 1 o engenho, certo? Coloquem o engenho, já peguem a caneta verde de vocês e já coloquem aí bonitinho o certinho, para saber que já está corrigido direitinho essa atividade. Tá bom? Então, pode pôr o certinho. O meu tá ficando esquisito, mas dá para entender, né, amores? Vamos lá. Uma que apresente características de um espaço urbano. Acabei de falar. Vamos ver qual que a Flor colocou? Vamos colocar Olinda. Olinda é uma cidade, tá bom? Então, vocês podem colocar aí a cidade de Olinda. Aponte os elementos que permitiram as transformações da paisagem de nosso país durante o Brasil colonial. Então, durante o Brasil colonial, o que aconteceu que mudou a nossa paisagem? Então, vamos lá. Podem colocar agricultura, né, a plantação, eles investiram em plantação, extrativismo, eles extraíram a nossa madeira e outras coisas, né, minérios, foram explorando tudo que havia aí no Brasil. Pastos para a criação de gado, vias de transporte, que foram estradas e ferrovias, indústrias foram surgindo, construção de vilas e cidades, e entre outros. Podem marcar todas estas novas, né, invenções e explorações modificaram então a nossa paisagem, ok? Considerando o que você aprendeu sobre a ocupação do espaço brasileiro, você diria que as paisagens naturais continuaram iguais depois da chegada dos colonizadores? E agora, será que elas continuaram iguais? Claro que não, né? Veja quanta mudança houve. Então, não. Mas o que aconteceu com elas? Então, você pode colocar que não, porque elas foram se transformando ao longo dos anos, devido às necessidades e ao trabalho das pessoas. A gente sabe que elas se transformaram para quê? Para que as pessoas tivessem melhores condições de vida, de moradia e facilidades no seu dia a dia. Mas, infelizmente, algumas pessoas não pensaram só nas suas necessidades, né? Acabaram querendo demais e acabaram também explorando demais. Então, isso trouxe consequências aí aos nossos territórios brasileiros, ok? Quem já copiou, colocou certinho. A nossa aulinha hoje termina por aqui, tá bom? Hoje a Pro não vai dar nenhuma lição de casa, tá bom? Aproveitem aí para vocês descansarem, curtir um pouquinho a família depois da lição, tá bom, meus amores? E até amanhã, na nossa aula, né? Aliás, você não tinha esquecido que amanhã você tem um encontro comigo, com a Prodai, com a Grazi, tá? Amanhã não, né? Na quinta-feira, a nossa live, que é amanhã, é verdade. Então, a Pro está até embananando já. Então, na quinta-feira é a nossa live às 11 horas da manhã, tá bom? Espero vocês. Beijo grande, fiquem com Deus. Até, meus amores. Tchau, tchau.